Após apresentar seu plano de vitória para os países da Europa e também para os Estados Unidos, hoje Zelensky apresentou o plano de vitória para o parlamento ucraniano. Nós temos aí os 5 pontos apresentados pelo Zelensky ao parlamento. Antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e também divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Então vamos aqui observar qual que é o plano de vitória do governo ucraniano, de Volodymyr Zelensky. Então, nos próximos slides nós iremos observar como que é pensado o plano de vitória da Ucrânia. Vejam só, nós temos aí plano de vitória. Primeira coisa importante, primeiro ponto espera que haja um convite da OTAN para que a Ucrânia faça parte da OTAN. Tudo bem? Então nós temos a Ucrânia mais uma vez reiterando a sua perspectiva de que o país deve fazer parte da OTAN. Tá? São 5 pontos ali, o plano de vitória do governo ucraniano. E um ponto aí, primeiro, é justamente essa ideia de que a Ucrânia deveria fazer parte da aliança militar do Atlântico Norte. Segundo ponto, vamos observar apoio às Forças Armadas da Ucrânia, ou seja, deve manter o apoio à Força Armada Ucraniana, e esse apoio ele tem que vir de maneira mais significativa e não pode cessar. Então, a gente vê uma preocupação por parte da Ucrânia em relação ao apoio que recebe eventualmente dos países ocidentais, em especial países que pertencem inclusive à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, esse apoio para as Forças Armadas da Ucrânia, ele vem com alguns desdobramentos. No caso aí, vejamos um primeiro, armas de longo alcance da Ucrânia para serem usados contra a Rússia, ou seja, em boa medida o plano, quando é sintetizado na frase conforme eu menciono com vocês, que é a paz pela força, a gente tem aqui então a Ucrânia, primeiro quer pertencer a uma organização militar, não é? Que é uma organização supranacional justamente para uma mútua defesa no futuro, perfeito? E eventualmente quer apoio às suas forças armadas e mais, ele quer armas de longo alcance para serem utilizadas dentro do território da Rússia, tudo bem? Não apenas na região onde a Rússia domina os territórios da Ucrânia. Um outro ponto, operações militares dentro da Rússia, que é o que eu estou falando com vocês, ok? Então, um apoio às forças armadas da Ucrânia e a possibilidade da Ucrânia fazer operações militares dentro do território russo, tá? Na sequência, a gente tem evitar a criação de zonas tampão em solo ucraniano. Então, em alguma medida, o Zelensky está preocupado para que não haja fragmentação territorial da Ucrânia. O Zelensky havia já apresentado esse plano em privado para os Estados Unidos, para o governo Joe Biden, para a candidata à presidência nos Estados Unidos ali, a Kamala Harris, que é vice-presidente, enfim, e também ele apresentou este plano para o Donald Trump. Então, os Estados Unidos já conhecem esse plano, tá certo? E o que nós temos aqui, então, é uma proposta ucraniana para que não haja dentro do território ucraniano uma zona tampão, ou seja, o território ucraniano não pode ser fragmentado em zonas de tampões, enfim, tá certo? Ou, em outras palavras, a Ucrânia quer manter a soberania territorial sobre o seu território, tudo bem? Contenção da Rússia, então tem que buscar, o terceiro ponto aqui, uma contenção russa, tudo bem? Desdobrando-se ainda em uma dissuasão estratégica não nuclear. Essa dissuasão estratégica não nuclear certamente envolve, sem dúvida, as questões de apoio à Ucrânia através de armamentos, através de treinamentos militares e coisa do gênero, tudo bem? Além disso, proteção conjunta de recursos naturais. Aqui é um ponto bem curioso. Não somente a proteção, mas também a produção, o desenvolvimento dos recursos naturais da Ucrânia, em conjunto com os países da Europa e também com os Estados Unidos, tá certo? O plano de vitória da Ucrânia foi apresentado para a França, a Itália, a Alemanha e também o Reino Unido. Então, os países europeus todos, já que tem peso aí na questão geopolítica, foram a eles apresentado este plano de vitória, e aí uma partilha do recurso natural da Ucrânia, ou seja, uma perda de soberania, certamente, no território ucraniano em relação aos seus recursos naturais. É uma coisa que é bastante curiosa, né?
quando a gente observa, assim, considerando a crítica nacionalista que vão fazer ao governo ucraniano, mesmo dentro da Ucrânia, tá certo? A proteção conjunta dos recursos naturais e o desenvolvimento desses recursos que interessam, em boa medida, ao mundo todo. A exemplo aí do urânio, que é fundamental para a produção de energia nuclear, lembrando que a Ucrânia é um país importante no que se refere à produção de energia nuclear, mas também o urânio é fundamental para eventual ogiva nuclear, coisa do gênero, não é? Titânio e lítio, né? Lítio fundamental para baterias, enfim, tudo bem? Então, a partilha, em alguma medida, dos recursos naturais da Ucrânia junto aos países aliados da Ucrânia. O quinto ponto é surpreendente também, mas antes ainda, conforme nós mencionamos, junto aos Estados Unidos e também à União Europeia, ou seja, a proteção conjunta de recursos da Ucrânia com os demais países que estão, inclusive, apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia e tal, não é? E também, por fim, a gente tem aí o quinto ponto, que é muito curioso, que chama bastante a atenção: substituição de tropas dos Estados Unidos por ucranianas em territórios europeus, não é? Então aqui, aliás, essa é uma discussão importante, que é a seguinte: após a guerra, o exército ucraniano certamente vai ter um conhecimento de terreno, ou, como nós podemos dizer, experiência de guerra, experiência de combate, assim por diante, testada a ferro e fogo, literalmente. São pelo menos 3 anos aí, quase, né? Não chegou ainda, né? São 2 anos e meio, mas, né? Em fevereiro teremos 3 anos completos da operação especial da Rússia na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, enfim, né? Então, é um longo histórico, uma longa experiência de guerra. O exército ucraniano tem sido treinado, utilizando os equipamentos ocidentais eventualmente modernos e tal, né? E após a guerra, certamente o exército ucraniano terá pelo menos enorme experiência. E aí, diante dessa perspectiva, após a guerra, a Ucrânia, o exército da Ucrânia, as forças armadas ucranianas substituírem posições militares dos Estados Unidos no território europeu, sobretudo, né? Justamente em decorrência da grande experiência que o exército ucraniano apresentará após a guerra. De modo curioso isso, nós podemos pensar inclusive na questão do Hezbollah. O Hezbollah tem uma série de experiências em guerra, em conflito, no terreno, em decorrência do Hezbollah ter lutado na guerra civil da Síria, tá certo? Em especial, o Hezbollah luta contra o Estado Islâmico no território sírio e também parte do território do Iraque, né? Então isso dá uma vantagem bastante significativa aí para o exército, não é, ucraniano, porque luta a guerra com a Rússia. E, no caso, só um parênteses, né, uma das coisas mencionadas e importantes sobre a guerra de Israel com o Hezbollah é justamente a experiência militar do Hezbollah no campo de batalha, né? Isso faz diferença de maneira bastante importante. Então, em decorrência aí da experiência de batalhas, de guerra por parte do exército da Ucrânia, a utilização destas, não é isso? Dessa experiência, certo? Em lugares onde as tropas dos Estados Unidos não seriam necessariamente mais, né? Não seriam mais necessárias em certas regiões, ok? É uma perspectiva ousada. O que você acha disso? Escreve aqui, né? Para nós. Vamos continuar observando. Se você chegou até aqui, eu reitero, agradeço a presença, tudo bem? Eu vou mais uma vez falar para você adquirir o nosso material, para você estudar o nosso e-book, e mais ainda, eu vou reiterar a você que divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, divulgue o nosso conteúdo para todos nos grupos aí de WhatsApp, de política, de etc, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, ok? Então, bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.